Olá, querido. Graça e paz. Louvamos a Deus pela sua vida e que bom que você está conosco para mais um Papo na Quarta. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E o papo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa igreja que nós amamos, essa igreja que nós nos orgulhamos de fazer parte dela. E para bater esse papo, nós convidamos o reverendo Marco Antônio Sérgio da Costa, pastor na Igreja Presbiteriana em Cuiabá e vice-presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, e também o meu pastor, foi o homem que Deus usou para me batizar e me doutrinar. Reverendo Marcos, seja bem-vindo ao nosso Papo na Quarta, alegria tê-lo aqui, que Deus o abençoe. Por favor, dê a sua saudação inicial aí para os nossos irmãos. Olá, meus irmãos queridos, irmãs, graça e paz da parte de Jesus. É um privilégio poder estar aqui no Papo da Quarta, aqui na Quarta Igreja Presbiteriana do Brasil, em Taguatinga, aqui com o meu Timóteo, né? Reverendo Romildo é um verdadeiro Timóteo, aquele filho que Deus nos deu o privilégio de gerar na fé. Então, realmente é uma alegria poder estar aqui, Reverendo Romildo. Alegria nossa, reverendo. Meu pastor, a gente vai conversar um pouquinho sobre a IPB. Por favor, sei que o nosso tempo não é muito longo, é curto, mas de maneira assim bem rápida. Fala um pouquinho aí para nós como que a IPB chegou até nós. Muito bom. Agora nesse mês de agosto, né, no último 12, né, agora passado, nós completamos 164 anos de Brasil, né, dessa chamada história contemporânea, história moderna, com a chegada aqui no Brasil de um jovem com apenas 26 anos de idade, no dia 12 de agosto de 1859, na Baía de Guanabara, Reisbel Green Simonton, trazendo o Evangelho na visão reformada presbiteriana. E realmente, mesmo jovem e mesmo ficando aqui pouco tempo, mais ou menos uns 7 anos, ele morreu 8 anos depois, mas deixou um trabalho muito bom e nós somos herdeiros, então, desse trabalho. A Igreja Presbiteriana do Brasil é herdeira direta da Reforma Protestante do século XVI e, portanto, já estamos aqui no Brasil há 164 anos. Que bênção. Meu pastor, por favor, pontua para a gente aí como que é a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como é que funciona a estrutura da IPB? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que nós chamamos de uma federação de igrejas, né? Então, nós hoje temos cerca de 5.000 igrejas locais espalhadas pelo Brasil fora, e essas igrejas, elas são regidas por um sistema que nós aqui chamamos de Constituição da Igreja, e esse sistema funciona através dos concílios. São 4 concílios. O conselho, que é o concílio que governa as igrejas locais, o presbitério, que é o concílio que congrega um grupo de igrejas, o sínodo, que é um concílio que congrega um grupo de presbitérios, e o Supremo Concílio, que é o nosso concílio maior, que tem a representação nacional, que trata das questões doutrinárias, das questões representativas, que fala em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok, meu pastor. O senhor pode pontuar para a gente aí quais são os principais pontos doutrinários defendidos pela IPB? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como eu disse, por ser uma herdeira da Reforma Protestante do século XVI, ela tem os seus pilares doutrinários bem claros e que nós realmente os defendemos, os professamos com muita clareza. Para a Igreja Presbiteriana do Brasil, tudo começa com a autoridade suprema das Escrituras, né? Então, para nós, as Escrituras Sagradas, elas são a autoridade máxima, central, né? A norma normanda nossa, ou seja, tudo parte das Escrituras Sagradas. Como diziam os reformadores no século XVI, a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais além da Bíblia é a religião dos protestantes.
Então, para nós, tudo começa com a centralidade das Escrituras. As Escrituras, para nós, elas são autoritativas, ou seja, a palavra de Deus é a palavra de Deus, inerrante, infalível, né? E Deus nos fala através da palavra. O cristianismo é uma religião revelada e, portanto, as Escrituras é que nos revela Deus e revela para nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, tudo começa com as Escrituras. Depois, doutrina basilar para nós é a realidade do homem, o homem pecador. Então, a realidade do pecado, o homem caído, o homem sem Cristo, descendente de Adão, que precisa da graça de Jesus. Então, está totalmente afastado, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, morto nos seus delitos e pecados, afastado da graça de Deus. O mesmo apóstolo escrevendo aos Romanos, destituídos da graça de Deus. Então, isso para nós é inegociável. Também a justificação somente pela graça de Jesus nós recebemos pela fé. Então, nós cremos que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi e é eficaz e suficiente. E nós recebemos essa graça pela fé, ou seja, a fé que o próprio Espírito Santo gera no nosso coração. Quando o pastor ou qualquer outro crente prega a palavra, ele faz o chamado geral. E o Espírito Santo opera o chamado eficaz, gerando a fé no coração daquela pessoa que ouviu a palavra. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz claramente que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos pregar. E o Espírito Santo gera fé e a pessoa crê no sacrifício suficiente de Jesus Cristo. Então isso para nós também é inegociável. Assim como é inegociável para nós o sacerdócio universal dos crentes. Então nós cremos que todo crente, todo aquele que de fato nasceu de novo, lavado no sangue do Senhor Jesus, ele foi alvo da graça e ele é testemunha da graça. Inclusive vou falar disso daqui a pouco no sermão na comemoração dos nossos 47 anos aqui da Quarta de Taguatinga, né? Que nós fomos alvos da graça e somos testemunhas dessa graça. Então, todos os crentes foram chamados para anunciar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a maravilhosa luz. E por fim, que é de fato a espinha dorsal do sistema doutrinário teológico presbiteriano, é a soberania de Deus. O Deus que tudo pode, que tudo sabe, onisciente, onipotente, onipresente, que controla tudo, todas as suas criaturas e as ações delas. Então, soberania absoluta de Deus. Ok, meu pastor. O senhor então já pontuou para a gente aí, nossa querida IPB foi plantada aqui em 12 de agosto de 1859, já pontuou para a gente aí os principais pontos doutrinários, inclusive o senhor citou que a nossa igreja se faz presente em mais de 5.000 cidades do nosso território. E a minha pergunta, nós já estamos como IPB em todo o território nacional? Não. Infelizmente não, né? Penso que aquela palavra de Deus para Josué, quando Josué já estava chegando aí nos seus 110 anos, no finalzinho da sua vida, quando Deus disse para Josué, estás entrado em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Nós temos hoje cerca de 5.000 igrejas locais espalhadas pelo Brasil, né? Tecnicamente falando, elas estão mal distribuídas, muito concentradas em determinadas áreas, né? Isso tem algumas explicações históricas que o tempo agora não permite, mas a igreja se concentrou mais no Sudeste, por N motivos, né? E depois espalhou para o Nordeste, depois para o Centro-Oeste, por último para o Norte e o Sul. Então nós temos ainda uma defasagem muito grande. No Brasil, nós temos hoje 5.000 e, se não me falha a memória, 5.300 e poucos municípios, não é isso? Então nós devemos ter uns 2.000 municípios ou mais que não têm a presença presbiteriana. Por isso que precisamos trabalhar dobrado, né? E aceitar a exortação do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13. Vai alta a noite, vem chegando o dia, é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Então,
nós precisamos trabalhar bastante, muito, né? Ainda tem muita coisa. Por exemplo, né, hoje, o nosso estado, do glorioso estado do Espírito Santo, e é por isso que tem o nome de Espírito Santo, todos os municípios têm a presença presbiteriana. Glória a Deus. Então isso é uma bênção, né? Depois disso, nós temos o estado de Rondônia, que está tendo um despertamento presbiteriano muito grande, e também aí, né, nos alegrando aí com os nossos capixabas, porque muitos capixabas migraram para Rondônia, né, e levaram o evangelho na visão reformada, né? Mas nós temos estados como o meu estado hoje, o Mato Grosso, que dos 140 municípios, nós temos aí cerca de 80 municípios no Mato Grosso que não têm a presença presbiteriana ainda, né? Então, o despertamento para a evangelização no Mato Grosso, ele demorou muito. Embora a igreja presbiteriana no Mato Grosso já tenha 103 anos, que é a igreja que eu pastoreio, completa agora, dia 12 de outubro, 103 anos, mas o despertamento evangelístico, né, no centro-oeste demorou mais. Então, nós ainda temos muitas cidades importantes, cidades que estão crescendo assim maravilhosamente, uma prosperidade fora do comum, mas ainda não tem o trabalho presbiteriano. Mesma coisa no sul, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nossa presença presbiteriana é muito pequena ainda, muito pequena, né? E várias regiões do Nordeste ainda, no Norte a mesma coisa. Nossa concentração maior está no Sudeste, né? E depois, num segundo momento, migrou um pouco aqui para essa parte do Centro-Oeste brasileiro, né? Ok, Benedito. Dentro desta fala do senhor que nós temos ainda muita terra para ser conquistada, como que a IPB tem trabalhado para alcançar estas terras, usando aí as suas autarquias, né? Ou seja, a JMN e a APMT. O que o senhor pode falar dessas duas agências missionárias? Muito bem, é claro que a gente sempre tem em todas as áreas, seja na igreja local, em âmbito presbiterial, sinodal e também nacional. A gente tem muito a crescer, a melhorar, a ajustar, né? A gente precisa cada vez mais aprender a fazer mais com menos, né? Em virtude até desse tempo, hoje a evangelização ela vai enfrentando outros desafios, né? Imagina bem quando nós começamos o trabalho aqui em Brasília, por exemplo, o grande Distrito Federal aqui, você conseguia terras aqui baratas, às vezes até doadas e tudo, né? Hoje, aqui mesmo na região de Taguatinga, você não compra nenhum lote aqui por menos de, sei lá, R$1.500, R$2.000 um metro quadrado. Não é isso? Então isso vai dificultando hoje, né? Mas a igreja tem realmente feito um trabalho digno de ser considerado. Então nós temos as forças, ou seja, a Junta de Missões Nacionais, a PMT, o PMC, né? A própria APECOM, que são as agências que estão debaixo do comitê gestor. 54% de todos os recursos da IPB, né? Eles vão para esse comitê que é distribuído entre essas agências, né, para fazer esse trabalho. A maior parte vai para a Junta de Missões Nacionais. Então a IPB ela tem realmente canalizado seus recursos materiais para cobrir esse grande Brasil nosso, né? Eu pessoalmente até acredito que nós devemos buscar mais estratégias para podermos acelerar mais. Entretanto, os recursos realmente estão aí. Poderíamos fazer no mínimo o dobro do que nós fazemos hoje, né? Os recursos ainda são poucos, eles poderiam ser no mínimo o dobro. Para você ter uma ideia, você não me fez essa pergunta, mas como nós, em nível de Supremo Concílio, nós vivemos das remessas que vão das igrejas locais, e infelizmente nós temos aí, no mínimo, a metade das igrejas locais espalhadas pelo Brasil afora, né, que
praticamente não contribui com nada. Nós temos no cadastro da tesouraria da IPB cerca de 3.000 igrejas cadastradas. Nós temos mais de 5.000 igrejas espalhadas pelo Brasil. Dessas 3.000 igrejas cadastradas, nós temos boa parte delas que mandam algum recurso esporadicamente. Né? Okay. Você tem aquelas que são realmente sistemáticas, que nós chamamos de igrejas fiéis. Né? Sistematicamente elas contribuem. Então você imagina bem, se nós tivéssemos pelo menos uns 90% das nossas igrejas locais contribuindo, nós poderíamos fazer muito mais, acelerar mais. Né? Outra coisa são os presbitérios. Os nossos presbitérios, espalhados por esse Brasil afora, hoje nós já estamos chegando na casa de quase 390 presbitérios. Né? Esses presbitérios precisam renovar mais e voltar mais a sua visão estratégica para a missão, ou seja, a evangelização. Né? Porque, de fato, quem planta igrejas são igrejas. Né? E nós podemos chegar num nível de a Igreja Nacional dando suporte para esses presbitérios. E eu penso que nós seríamos mais eficazes e poderíamos acelerar mais. Mas, graças a Deus, a igreja tem uma boa visão. Estrategicamente, o nosso plano missionário, a nossa filosofia de missões, ela é muito boa. Ok, pastor. A nossa igreja aqui, a Quarta Igreja, ela sempre teve uma visão muito ampla, missionária, inclusive várias igrejas aqui no DF ela plantou igrejas também aqui na região do Nordeste, então é uma igreja também com uma visão missionária. E poderíamos fazer muito mais, como o senhor colocou, se tivéssemos mais recursos, mas estamos orando para que isso aconteça. Meu pastor, nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, conhecendo um pouco mais aí sobre a IPB, mas uma última pergunta para o senhor. Na visão do senhor, como que a IPB pode ser mais relevante para a nossa sociedade atual? Meu querido Timóteo, meu querido pastor Romildo, se considerar a história, de fato, sem nenhuma soberba, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem sido, ao longo da sua história de 164 anos, uma igreja extremamente relevante para a sociedade brasileira. Muito. Né? Através da educação, através da saúde, através da nossa teologia bem calcada na Bíblia, que tem formado homens e mulheres bem preparados, verdadeiros cidadãos, que têm servido ao Senhor em várias áreas da sociedade. Nos vários escalões, etc., tanto no poder público, privado e assim por diante. Isso desde os primórdios. Um exemplo, só um parênteses. No Mato Grosso, quem levou energia elétrica para o Mato Grosso, quem levou a telefonia para o Mato Grosso foi um presbiteriano, um empreendedor, um homem de visão que plantou a nossa igreja. Né? Ele se muda para o Mato Grosso no finalzinho do século XIX e leva consigo a fé reformada. Então a igreja tem escolas como Alto Jequitibá, que formou até governadores para Minas Gerais, grandes políticos, advogados renomados. Nosso Mackenzie, né, mais de 150 anos servindo, né, Lavras, Patrocínio, enfim, o Brasil inteiro. Muito. Mas nós poderíamos hoje, se nossa membresia vivesse na prática a fé reformada. Então nós, pastores, temos um desafio muito grande de pregar diuturnamente, incentivar diuturnamente que o nosso povo viva a fé na prática. Né? O que Paulo disse aos Tessalonicenses, quando ele agradece a Deus, ele, Silas e Timóteo, agradecem a Deus a operosidade da fé, ou seja, a fé na prática, a abnegação do amor, né? A firmeza na esperança. Se nossos membros, né? Nós temos os membros presbiterianos, né? A família presbiteriana, em lugares extremamente estratégicos nessa nação. Se eles viverem verdadeiramente o Evangelho lá, olha, nós vamos ser extremamente relevantes, muito relevantes. E aí tem um amigo meu que ele tem uma frase que ele diz assim:
né? Um cristão teórico é um ateu prático. Então nós precisamos de cristãos práticos para sermos relevantes, né? Porque o nosso sistema é maravilhoso, esse sistema federativo, através de concílios, é maravilhoso, né? Faz com que a igreja seja equilibrada, que a igreja não seja afoita, que a igreja não fique surfando nas ondas que surgem por aí todo dia, né? Então faz da igreja uma igreja equilibrada, uma igreja que tem uma posição em todas as áreas bem centrada. Então você raramente vê presbiterianos envolvidos em escândalos, etc. Então uma igreja... Pois bem, a gente não precisa ficar preocupado com esse condicionamento sociológico, essa pressão em cima. Nós temos que continuar a nossa caminhada, bem firmado na palavra, olhando para o autor e consumador da fé e desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, né? Porque o problema para a igreja nunca foi as filosofias, as ideologias, nada disso. O problema para a igreja sempre foi o pecado. E nós precisamos pregar firmemente, né? Essa é a nossa questão. Então nós não podemos abrir mão, né, de pregar a palavra e somente a palavra e nada mais do que a palavra. Ok, meu pastor. Caminhando aí para o final, eu quero pedir que o senhor ofereça aí um conselho para os nossos irmãos em Cristo presbiterianos. Qual é o conselho que o senhor pode oferecer para quem está iniciando a vida cristã na igreja presbiteriana, quem já está há vários anos, como eu, o senhor, na IPB? Qual é o conselho que o senhor pode oferecer? Primeiramente, eu quero dar boas-vindas àqueles que estão chegando agora, né? E quero animá-los, dizendo que eles estão no lugar certo. Estão numa igreja que ama a palavra, que respeita a palavra, que quer viver de acordo com a palavra, quer agradar a Deus em santidade, obediência e servi-lo verdadeiramente. Então vocês estão no lugar certo. Tem espaço para crescer, né? Para os mais novos, eu os aconselho a colhem nos pastores, ouçam os pastores, aprendam deles, né? Os próprios pastores mais jovens, valorizem os pastores mais velhos, né? Eles têm muito a nos ensinar, têm experiência, viveram, já andaram mais tempo do que nós, então eles têm muita coisa a nos ensinar. E os pastores hoje que estão nos ouvindo, e eu sei que o nosso Papo na Quarta está fazendo muito sucesso, né? Muito importante os pastores se reunirem mais para orar. O próprio apóstolo Pedro diz: quanto a nós outros, nos dedicaremos à oração e à palavra. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com outras coisas e não cuidamos do principal, do essencial. Então, se reunir para orar, para compartilhar experiências. Às vezes, até nos presbitérios, nos sínodos, a gente passa lá um tempão discutindo uma série de coisas que são irrelevantes, de fato são irrelevantes. Nós poderíamos ficar mais tempo discutindo experiências. O que está acontecendo na quarta igreja de Taguatinga, que é relevante, que é importante, que pode fazer na primeira, na segunda, lá em Ceilândia, e tantos outros lugares, lá no Plano, né? Quais estratégias, como nós podemos juntar forças. Às vezes a gente acha que o problema é só o dinheiro, os recursos. Não, esses Deus vai mandar, Ele é o dono do ouro e da prata, né? Nós precisamos ter essa articulação mais, que eu diria assim, mais piedosa. Às vezes, por N motivos, as coisas estão tomando um rumo assim mais de política secular, isso é triste, né? De interesses clientelistas, isso é ruim. Nós precisamos ter mais piedade, orar mais, buscar mais, né? Tirar mais tempo para estudar a palavra juntos. Às vezes a gente reúne os pastores, um se levanta para ser o professor dos outros. Não, é para discutir a palavra, né? Como é que o irmão tem aplicado isso, aquilo e tal. Então isso é que eu estou falando para o Brasil afora. Nossa igreja precisa mais piedade, né? Quarta igreja de Taguatinga, meu conselho, os presbíteros precisam orar mais, os diáconos orar mais, ter um tempo de oração dos oficiais da igreja,
os professores de escola bíblica, né? E aí a igreja vai despertar para a oração, né? Nós precisamos de mais piedade e Deus vai nos dar as estratégias, e o Deus que dá as estratégias é o Deus que dá os recursos. Amém. Muito bem, querido. Estamos chegando aqui ao final do nosso Papo na Quarta, conversando aqui com o reverendo Marco Antônio Sérgio da Costa, meu pastor e vice-presidente do Supremo Concílio. Alegria bater esse papo com ele sobre a nossa amada IPB. Quero incentivar você que faz parte da IPB, ame a IPB, sirva a IPB com os dons e talentos que Deus deu a você, meu irmão e minha irmã. Não esconda os seus dons, ame a sua igreja. Fale bem da sua igreja, ore pela sua igreja e que Deus abençoe sua vida. E tendo a oportunidade, você que mora aqui em Brasília, faça uma visita aqui à Quarta Igreja, será uma alegria recebê-lo aqui. E nos siga aí também nas nossas redes sociais. Meu pastor, foi uma alegria ter o senhor aqui, gratidão a Deus por esse privilégio, que Deus abençoe o senhor, minha mãe, Sônia, sua esposa, minha mãe espiritual, que Deus abençoe ela, toda a sua casa, as ovelhas lá em Cuiabá, que Deus abençoe o senhor aí na vice-presidente do Supremo Concílio, servindo e amando a nossa igreja. Por favor, dê as suas considerações finais aí para os nossos irmãos. Meu querido irmão, reverendo Romildo, parabéns pelo seu trabalho, me alegra muito, né? Isso é uma das bênçãos que Deus dá a nós, os pastores que estão ficando um pouco mais velhos. Deus nos dá esse presente de poder ver os filhos espirituais, firmes na fé, né? E alegres na esperança. Então, parabéns, pastor. Que Deus te abençoe, a Shirley, os meninos, que já estão todos grandes, né? A nossa igreja aqui de Taguatinga, a Quarta Igreja. Deus abençoe grandemente. Os demais pastores que estão nos acompanhando, que a graça de Deus seja superabundante sobre a vida de todos vocês e permaneçam firmes e sejam abundantes no trabalho do Senhor, porque no Senhor o trabalho de vocês não será vão. Amém. Deus abençoe, querido. Esperamos você para o próximo Papo na Quarta. Um forte abraço. Fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.